Gente, boa noite, a paz do Senhor. Gente, tá difícil, hein? Eu tô dando 3 vídeos, meu celular não tá dando. O armazenamento tá cheio, já apaguei, complicado. Então, vou ter que falar rápido, tem muita coisa pra falar, mas não vai dar. Primeiramente, você do TikTok, meu nome é Carmen, né? Eu quero fazer um convite pra você, eu tenho um canal no YouTube, Meninos Olhos de Deus, tá? Ali eu tenho várias palavras que Deus tocou no meu coração, ministrei, tá? Nem todos os vídeos eu posto no TikTok, porque também meu celular não suporta o armazenamento dele, tá? E só que como no ano passado Deus tocou no meu coração, estou falando para vocês que não me conhecem, também aqui do YouTube também, estão chegando agora. Ano passado Deus me deu um direcionamento, eu fiz um estudo sobre o profeta Jeremias e também sobre o rei Nabucodonosor, né? E eu fiz até o capítulo 7. Só que eu tive uns problemas, teve um levante na minha casa, muitas situações difíceis, e eu fui até o capítulo 7. Eu não dei continuidade na história, né? Na Bíblia, né? Assim, então, os capítulos não são os capítulos, você não vai seguir o capítulo da Bíblia, porque você não vai. Eu fiz de capítulos, cada história que Deus tocava no meu coração, ministrava a palavra, e eu fiz, tá? Então, para você que não sabe, não viu, e eu vou postar no TikTok, e para o pessoal também, tudinho, todas as redes sociais que eu compartilho, o primeiro capítulo na terça e na quinta o segundo. E como são 7, mais ou menos vai dar uns 15 dias por aí, eu vou ver. E eu vou postar os vídeos anteriores do ano passado, tá? Para vocês acompanhar e ver que cada palavra que Deus fala, cada passagem de Bíblia tem uma revelação de Deus. Uma palavra que Deus quer falar para você no seu coração. E nós precisamos despertar a igreja, nós precisamos o povo, porque o povo está precisando ouvir a palavra de Deus. E Deus está falando para depois falar que Deus não falou. Então nós temos que Deus não tocou no meu coração e tem tudo a ver com o que nós vivemos hoje nesse mundo, porque tudo que acontece é falta de obediência a Deus, né? Então nós sabemos que nós estamos indo assim por fim mesmo, se nós não obedecer, né? Nós temos que começar a acordar. Então tudo é para a gente acordar. A palavra, a passagem é para Deus a gente sair do pecado, do erro, da mentira, do engano e para se converter, buscar a Deus, né? Então a desobediência não agrada a Deus. A ira do Senhor se volta contra nós. Não é muito, está acontecendo muita coisa aí. Então a gente precisa ver que Deus está falando através, dando sinais, até na natureza. Só confiar no Senhor. Aí o que acontece? Aí eu vou, não esquece, eu vou compartilhar. Nos dias que eu não ministro a palavra segunda, quarta e sexta, eu vou colocar os vídeos anteriores do ano passado para vocês entenderem. E também vou deixar claro, nos vídeos anteriores, você vai ver lá, acho que no quarto ou quinto capítulo, se não me engano, que eu passei uma situação muito difícil. A minha tia, ela tá bem, graças a Deus, já vou acalmar o coração de vocês, que não sabe, tá? Tá bem, deu tudo certo, eu passei também uma situação muito difícil, uma fatalidade na minha família, uma morte, também naquele período que eu estava pregando, ministrando aqui a palavra. Então, uma confusão deu na vida, mas eu tive que parar, porque eu não estava tendo mais condições, muita correria, e eu não parei, assim, de fazer o estudo bíblico que eu estava fazendo sobre Jeremias, tá? Aí o Senhor me tocou esse dia, depois que eu terminei a campanha Deus vai curar você, e aí para me dar continuidade. Então eu vou até onde Deus quer. Eu quero chegar lá no final que fala da destruição do Nabucodonosor, né? Que Jeremias que profetizou também para o povo, né? Se arrepender, né? Que Deus ia dar uma... Mas o povo não crê, né? Então é que acontece muito disso, você fala e o pessoal não crê em nada, né? Então isso aí é o que vimos muito hoje, né? Às vezes um falso profeta profetiza uma coisa errada lá, o pessoal vive atrás do profeta, né? O povo vive atrás de mentira, né? Às vezes um profeta de verdade fala a verdade, porque a verdade tem que se libertar, renunciar ao pecado, o mal, né? Porque evangelho que não tem mudança, não tem renúncia, continua fazendo a mesma coisa, isso não é evangelho. O evangelho que eu sei tem que renunciar ao mal, tem que renunciar ao pecado, tem que haver mudança em você. Não tem isso, voltar a fazer a mesma coisa, né? Então alguma coisa está errada aí, então precisa, né? Agora, você vê debaixo da palavra, dos mandamentos de Deus, né? Quando nós quebramos os mandamentos, nós fazemos coisas erradas, não está de acordo com a palavra, nós somos punidos. E não é que Deus não... A prova vem, mas nós fazemos as coisas. Vem uma prova muito maior ainda sobre nossas vidas. Então, nós estamos crendo na palavra, amém? Então, eu vou falar então, vocês entenderam, né, que nos dias que eu não ministro a palavra, na quarta, quinta e sexta, eu vou postar os vídeos dos anos anteriores. Então, nós vai dar umas 3 semanas para, né, até eu postar, porque na verdade são 7, né? Por aí, acho que vai ser isso. Depois eu vou ver direitinho, mas eu vou avisando todas as vezes que eu vim postar a palavra de Deus. Depois que eu terminar de postar os 7 vídeos anteriores para vocês entenderem o que Deus tinha falado, a trajetória da história de Jeremias, do Nabucodonosor, aí eu vou estar atualizada, já estou fazendo estudo bíblico, vou pedir na unção de Deus para mim, a palavra ser tocada no meu coração, para que Deus quer que eu fale para vocês, tá? Nesse estudo bíblico, mas
tudo dentro da palavra e ministrando a palavra, né? Porque toda passagem da Bíblia tem uma revelação de Deus para nossas vidas. Algo que Deus quer falar para nós, amém? Vocês entenderam? Mas eu vou estar sempre falando isso para vocês, tá bem? Bom, então já que é para abrir, já tinha falado dele, vocês vão ver sobre ele, o Jeremias. Então ele tem a vocação de Jeremias. Então Deus fez um chamado. Então mesmo que Jeremias achasse que não queria, vocês vão entender lá à frente que Jeremias não estava aceitando muito, não estava querendo não, vocês vão ver, né? Mas Deus já tinha convocado ele, tinha escolhido Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, já dentro do ventre da mãe dele, né? Então não tinha como ele escapar, né? Às vezes a gente escolhe um cargo, uma coisa, nós queremos escapar, mas não, já é escolhido, né? Foi escolhido para você exercer aquela função, você tem aquela vocação para você exercer aquilo. Então faça tudo com amor, não por dinheiro, mas para Deus, né? Então nós precisamos servir a Deus por amor. E ele foi. E aí ele estava inseguro, né? Pelo que a gente vê na passagem aqui, que ele não sabia falar. Às vezes, muitas vezes, essas situações, nós mesmos vivemos situações que a gente não sabe falar mesmo. Mas não sabe nem se comportar e às vezes não sabe nem como não se sente capacitado. Mas o próprio Senhor, quando ele coloca em você em algum lugar, ele já te capacita, ele já te escolhe, ele já sabe que ele não vai te capacitar. Então essa insegurança é natural, é normal, nós somos humanos, né? Ele vai te dar, a vocação que ele te escolheu para aquela carga, aquela situação, aquele lugar que você vai exercer, aquela função, ele vai te capacitar, né? E só ele mesmo vai te usar naquele ambiente que ele te colocou. Alguma coisa ele vai mudar ali, ou ele vai fazer alguma coisa ali. Então Jeremias, ele estava inseguro, então o Senhor falou para ele falou para o Senhor que ele não sabia falar, mas aí o Senhor falou que não, que ele se sentiu uma criança. O Senhor falou, corrigiu ele, não fala que você é uma criança. Pois o Senhor fala que ele ia colocar a palavra na boca de Jeremias e tudo que o Senhor ia mandar enviar e falar, ele teria que falar. Então o próprio Senhor pôs a mão na boca de Jeremias e falou que toda a palavra dele ia sair da boca de Jeremias, né? Quer dizer, ele ia falar aquilo que Deus colocava no coração dele para ele falar para o povo lá de Israel. Então, para Jeremias não se preocupar nada, que o Senhor ia livrar ele. Então o Senhor colocou a mão na boca de Jeremias e falou que a palavra dele e ele ia sair da boca dele. Que o Senhor ia colocar na boca as palavras dele. Então o Jeremias não temia nada e confiar no Senhor. Olha só o que Deus falou para ele. E ele ia dar poder para Jeremias, né? Ele, além de nomear ele profeta, ele ia ter poder para arrancar, demolir, plantar e destruir também. Ele teria esse poder, porque o próprio Deus deu esse poder para a autoridade, né? Então Deus dá autoridade para nós, dá autoridade, dá vocação, é chamado, é convocação. Então às vezes a gente quer fugir daquilo, né? A gente não se sente capacitado, mas o próprio Senhor capacita nós. Então a gente se preocupa muito assim, porque o que eu vou falar? Não, eu não vou falar nada, quem vai falar é Deus, então vai. É como Deus trabalha. Tem uns que Deus dá mais e tem uns que dá menos, depende do grau. E depende do dom que ele quer te dar. E depende de como ele quer trabalhar. Tem uns que ele trabalha mais ou trabalha menos, a maneira que ele quer trabalhar. Então não se preocupe não. Aí você pensa que você está fazendo pouco, você está fazendo até muito. Às vezes a gente pensa que está fazendo muito, está fazendo pouco. Então a gente não sabe como Deus trabalha. Então ele fala que ele pega o pequenininho e põe lá em cima, né? Então a gente tem que entender. Às vezes pega o grandão que está lá em cima se achando, ele põe lá embaixo, né? Então o jeito dele, a maneira de trabalhar, nós não sabemos. Nós temos que só confiar. E nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, com alegria no nosso coração. Porque é isso que nós temos, servir a Deus, mesmo que nós temos que chorar. Não tem aquela música? Esse serviço, Jesus, eu tenho que chorar. Eu servirei porque comigo estarás. Assim, uma palavra assim, é a música da Lauriette, se eu não me engano, não era muita letra. Então é isso. Então a gente precisa entender que todo chamado, toda convocação, o próprio Deus vai capacitar nós. A gente já escolheu. Não adianta você não vai fugir, não. Não adianta você querer fugir, não. Que às vezes Deus te convocou para uma coisa que você vê como dom, né? Você tem dom para cuidar de criança, né? Professora, né? Tem dom para cuidar, né? Tem dom para cuidar de uma pessoa idosa. Então, às vezes pensa que não, mas é tudo dom. Porque não é todo mundo que tem paciência, não. Tem gente que não gosta nem de Deus falar no ouvido, que já enche, já fica nervoso, né? Então, cada um tem uma capacidade, tem um dom também que Deus dá. A convocação tem a ver com dom também, sabe? Não estou falando só especificamente do profeta aqui, mas dons também nós temos. Então, vários dons espalhados pela face da terra, né? Deus dá. Então tudo é dom, é tudo Deus, é tudo Deus que faz. Então, mas como a gente está falando mais do Jeremias aqui, ele foi convocado para passar para aquele povo, né? O que Deus queria que eles fizessem, o que largassem.
para ser salvos, né? Libertos, né? Mas naquele momento o povo era tão rebelde, que nem acontece hoje, a gente está vendo aqui falando, tenho certeza que muitos aqui não vão compartilhar. Eu tenho certeza aqui que muitos aqui não vão curtir, né? E nem vão visualizar. Porque a desobediência é grande, não creem em nada, não buscam nada, não creem em nada. Eles só querem saber de profecia da prosperidade, a maioria, né? Agora de libertação, de salvação, renúncia, ninguém quer largar, né? Às vezes tá bom lá, tá apanhando, tá judiando, mas tá ficando, né? A gente vê muito isso hoje, né? Então o povo é assim também. Então, e quando o povo não aceita a correção do próprio pai, Deus pune todo mundo. E aí a gente passa pelo quê? Pela prova muito grande, né? E aí as consequências são sérias. A gente tá vendo muita coisa acontecer aí no mundo e não é brincadeira, não. E não acha que isso aí é coisa do clima do mundo, do tempo. O pessoal vai indo nessa história dessa ondinha, mas não é não. Muita coisa é permissão de Deus, né? Pra ver se o povo se desperta, né? Acorda, mas o povo, a gente sabe que é a rebeldia demais, né? Então, o povo lá também do passado não é a mesma coisa de hoje, não. É a mesma coisa. Eles também eram assim rebeldes. Não creiam, Deus buscavam Deus em outras coisas e não agradou a Deus. A ira de Deus foi sobre eles. Tanto é que ele levantou esse rei. Vocês vão ver essa história do rei aí, essa visão que Jeremias teve, ele levantou esse rei. Ele levantou esse rei para destruir Judá e Israel. E foram um povo lá para o Egito, você vai ver, e um povo ficaram lá na Babilônia, no cativeiro. Né? Até o profeta foi. Dessa daí até o profeta rodou. Né? Ele foi junto com eles porque não tinha escapatória para o profeta. Ele era obrigado, ameaçado, né? Apesar de não acreditavam nele, mas mesmo assim esforçavam ele e tinha que ir. Então Jeremias também não se agradava muito disso, né? Mas ele tinha que fazer a vontade de Deus, né? Então é para vocês entenderem que como a palavra de Deus tem uma mensagem, toda vez que nós vamos falar a palavra de Deus, qualquer parte da Bíblia, a gente pensa que a gente escolhe sempre umas palavras assim, mais visível, ou às vezes Deus toca assim, tem dias que a gente fala a palavra mais assim, do profeta, a gente acha que o profeta, às vezes, ele é só ali aquela pregação dentro da igreja, ou ministrando ali para aqueles irmãos, não, o profeta ele tem que ser, ele ministra a palavra para a nação inteira. Ele tem o poder sobre as nações. O próprio Deus fala aqui que ele tem o poder sobre as nações. Então não ministra só para um grupo de pessoas, é para todos. O próprio profeta mesmo, né? As profecias são para todos. Então se eles profetizam a destruição, é para todos. Então não é só para um grupozinho de pessoas. Todas aquelas nações que estavam ali próximo, Israel e Judá foram atingidas e foram também, pagaram também, né? Porque eles obedeceram a Deus. Então a gente não pode, a gente tem esse costume de achar que as coisas vai acontecer determinado para uma pessoa, assim, a gente vê a tragédia de uns e acha que não, vai acontecer para todos. É que o tempo Deus trabalha no tempo dele, tem a hora dele, entendeu? Então a gente não sabe aonde vem, como vai vir. Nós temos que estar buscando a Deus. A Deus nos dá proteção e também força da hora que nos passar as situações, porque é uma que nós via passar futuramente. Mas nós temos que servir a Deus, nós temos que ser obedientes, ouvintes da palavra de Deus e praticar aquilo que Deus quer no nosso coração, né? Então é muito importante a gente prestar atenção no que Deus fala na palavra dele, em todos os trechos da Bíblia. Então tudo que Deus fala na Bíblia, em todas as passagens, tem algum aprendizado para nós, ou uma advertência que Deus está nos falando, porque a palavra ela toca, nos transforma, nos renova, né? E Deus ele tem algo para falar para o nosso coração. Jeremias ele está falando aqui. Quantas pessoas de nós somos inseguros com o cargo que nós estamos ocupando, né? Eu mesma, eu estou aqui ministrando faz o quê? Uns 2, 3 anos, por aí? Até mais, porque eu já vinha vindo postando, mas assim, pregar mesmo, ministrar, eu acho que é uns 3 anos. E depois dos acontecimentos, eu fui entendendo que o negócio não estava brincadeira pro meu lado, não. Eu falei, meu, tem alguma coisa estranha aí. Acontece tanta coisa comigo aí, porque tá acontecendo muita coisa. E é Deus me mostrando para mim que eu tinha que seguir o caminho, se não entrasse na linha, ó, chicotada, e é chicotada. E aí eu fui entendendo o que Deus tem para mim. Claro que eu vou ter que melhorar muito, eu sei disso. Deus sabe, né? Mas assim, aí eu tô aprendendo também, né? E ele tá me ensinando e tá me dando força, coragem. Eu tenho as minhas impossibilidades ainda que eu estou superando ainda, né? Sempre me perguntaram, um dia me perguntaram quando que eu vou abrir uma live mesmo. Ainda não tive essa coragem ainda, estou um pouco ainda, né, engatinhando. Não vou falar que eu sou presa que Deus corrigiu Jeremias, posso não, né? Mas eu estou aí, a hora certa eu pedi para Deus tocar meu coração para a gente abrir uma live, orar junto, né?
fazer uma coisa diferente, aí eu tô já esperando isso que eu tenho que fazer no momento certo. A hora certa Deus vai me tocar e eu vou fazer, né? Tudo isso eu vou estudando na Bíblia, né? Vou fazer estudo bíblico e Deus vai me ensinar a falar no meu coração, amém? Então é isso. Então a gente tem que entender que tu também tem o tempo dele, né? Tem o tempo de Deus para nós, né? Assim ele vai nos moldando, preparando nós para aquilo, né? Então a gente não acha que não está preparado para alguma coisa, Deus prepara, né? É que a gente às vezes tem essa costume de achar que ele ser perfeito tudo que vai fazer, né? Não, vai devagar, né? Vai, Deus ele sabe. No momento certo, a hora certa, né? Ele tem o momento de exaltar nós também, no momento, a hora que ele quer, no momento certo, né? Então a gente não pode se precipitar em nada e não se achar em nada. Só deixar ele levar nós, deixar ele nos levar. Ele faz o que quer, usa nós como ele quer e para quem ele quer atingir também, né? Às vezes a gente pensa que quer usar nós, o povo à nossa volta, ele quer que nós vá muito mais além do que isso. Até para o outro lado do mundo, atravessa o oceano. Né? Então a gente não sabe a dimensão, o que ele quer, né? O objetivo dele, né? Nós não sabemos, nós estamos aqui só confiar e fazer a vontade de Deus, amém? Então é isso, irmãos. Então não se esqueça, amanhã eu compartilho o primeiro capítulo, né, de Nabucodonosor. Eu vou fazer a introdução, mas entender, nós temos que entender a história dele lá primeiro, para depois entender Jeremias, tá? Aí Jeremias vai profetizar para aquele povo antes dele vir o rei, né? A profecia que Deus mostrou para Jeremias. É muito maravilhoso. É uma história abençoada de Jeremias, na Bíblia, essa passagem, e como o Senhor nos ensina. A correção está aqui na palavra já. A própria palavra fala sobre obediência, porque Jeremias obedeceu. Se Jeremias não obedecesse ao Senhor, mas nós vamos ver lá na frente, você vai ver como Jeremias sendo profeta, e como nós, às vezes, nós todos questionamos, às vezes, o cargo que nós estamos, que Deus colocou, né? Que a gente se sente incapacitado, né? Às vezes acontece muito isso, né? Pela vocação, o dom que você tem, você se sente incapacitado, mas o próprio Senhor corrige, né? Deus jamais vai dar para você, presta atenção, essa palavra para você, aquilo que já é destinado para você. Então você pode tentar fugir, mas é seu. Ele não vai dar algo que não é seu. Ele não vai dar nada que ele já não tinha te preparado até lá dentro do seu ventre da sua mãe, já tinha escolhido você. Então não vai dar. Então se você, mesmo que alguém queira pegar o seu lugar, alguém atravessar o seu caminho, é seu, já está escolhido lá. E pode passar o tempo que for, mas é seu, e você vai exercer aquilo que ele já tinha te mostrado, te prometido, é seu. Então, às vezes, a gente tem uma linha de fugir dessa responsabilidade, né? A gente quer fugir, fala, não vou fugir, porque não pode não, ninguém esconde de Deus não, né? Deus, ele prepara você, ele vai te capacitar para você exercer aquela função naquele determinado lugar. Não tenha medo não, viu? No começo vai dar um frio na barriga, eu também tenho. Dá um pouquinho de receio, né? Porque você não está falando de qualquer pessoa. Você tá, eu, no caso, estou falando de Deus, então dá aquele frio na barriga, eu estou falando do santo, né? Eu estou falando de qualquer pessoa, né? É uma responsabilidade, né? Levar a palavra de Deus para as pessoas. Você tem que levar e viver aquilo que você está falando. Eu vivo muito isso, viu? Passo umas provas assim e eu falo assim, que bom que Deus me prova, porque eu sinto que eu tenho que viver aquilo que falo, que prego, que ministro para as pessoas, para dizer que é verdade. Então, a verdade, ela liberta, mas o Senhor próprio, quando a gente passa pela prova, ele cuida da gente, sabia? Ele nos fortalece. Então, é muito importante isso. E mais, quando você tem uma vocação, você escolheu alguma coisa que você for fazer, faça com amor, porque você não está fazendo para o homem. Quem colocou você lá foi Deus, então faça o melhor seu. Não é para dar melhor para o homem, não, gente. É para dar melhor para Deus, né? Porque o próprio Deus, e se você está com segurança no começo, não se preocupa não, ele vai te capacitar, né? Você já, aliás, já foi escolhido por ele, convocado, então você vai ser capacitado. Ele mesmo vai dar, então não se preocupa com nada. Vai fazendo, vai ter dificuldade, vai enfrentar leões ali, vai ter tudo ali. Vai ter perseguições? Vai, mas continua fazendo, crendo, buscando, confiando, tendo fé, você vai vencer, você vai chegar lá, amém? Gente, fiquem com Deus, Deus abençoe, e quando for, amanhã eu posso, tá? Quarta eu já vou ministrar a palavra, não esqueça que depois quando eu colocar o 7º capítulo para vocês dos anos anteriores, vocês do TikTok, é um aviso, vocês só vão, o capítulo que eu vou continuar no 8º capítulo de antes, vocês vão ter que se inscrever no meu canal, aqui no YouTube, no canal Meninos Olhos de Deus, porque eu não vou postar os atualizados não, vou fazer assim, não vou, porque tudo é no YouTube, né?
Mas esse que eu quero que vocês acompanhem, que eu vou fazer isso para vocês, que vocês me conhecem aí já, para vocês acompanhar, mas se inscrever no meu canal para vocês ir acompanhando os atualizados do capítulo do 8º para lá, tá? Mas até o 7 eu vou compartilhar para vocês pra vocês entenderem o que Deus quer para vocês, ó, a mensagem que é passada, e para vocês a gente poder entrar na história de Jeremias, tá bom? Mas não esqueçam que vocês vão ter que se inscrever, que depois o atualizado, que eu vou fazer o estudo, agora eu vou estudar, pedir a Deus discernimento, sabedoria, para o capítulo 8º em diante, até onde Deus vai me levar, não sei. Mas vocês vão ter que se inscrever no meu canal para vocês acompanhar, né? É muito importante isso, gente. A obediência é isso, tá? Mas vocês vão ter que... Agora até o 7º eu vou compartilhar aqui para vocês, tá? Vocês estão me conhecendo agora e Deus me tocou o que eu vou fazer. Mas depois vão acompanhar lá no YouTube. Se inscreve no meu canal, tá? E todos vocês também que já me acompanham, já vem vindo, vocês também vão ver de novo para nós poder todos nós juntos entrar na história, né? E Deus vai tocar nosso coração através da palavra, amém? Gente, fiquem com Deus, tenham uma boa noite e a paz do Senhor Jesus, amém?